Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Neste momento, estamos saindo do ponto de primavera e indo para o solstício, o início do verão. A Terra está alinhada com o Sol e com 2 planetas, Vênus e Saturno. Esta conjunção tripla é invisível. Tudo acontece atrás do Sol, mas você poderá ver aqui na sua tela. No início deste ano, víamos Vênus de manhã à direita do Sol. Em 3 meses, Vênus, próximo ao Sol e mais rápido do que nós em sua órbita, fez todo esse trajeto e se esconde atrás do Sol. No começo do ano, a Terra estava aqui e víamos Saturno à noite, à esquerda do Sol. Nesses últimos 3 meses, Saturno quase não se moveu. No entanto, nós percorremos o quarto de nossa órbita e não podemos mais ver Saturno, que está em alinhamento atrás do Sol. Ele atravessa o céu escondido pelo Sol. Veja como o balé planetário nos leva à conjunção tripla. Vênus nos ultrapassou. Saturno andou apenas um pequeno caminho, mas como ao mesmo tempo a Terra se deslocou, todo mundo se encontra alinhado. Saturno, Vênus, o Sol e a Terra. A luz do Sol leva apenas 8 minutos para chegar a nós. O Sol e os planetas estão bem perto de nós. São a nossa vizinhança. Com as estrelas é uma outra história. Tomemos como exemplo Órion, uma das grandes constelações visíveis, apesar da poluição luminosa das cidades, que faz a maior parte das estrelas desaparecer. Órion é composta por 8 estrelas principais. Vamos imaginar que não estamos vendo Órion da Terra, mas de um outro lugar do universo. Lá, vemos que essas 8 estrelas se encontram com distâncias bem diferentes. A luz que chega dessas estrelas a nós hoje partiu de lá há séculos diferentes, mostrando-nos estrelas do tempo de nossos avós. Estrelas do tempo de Charlemagne. São imagens de séculos diferentes que se sobrepõem e que formam a imagem de Órion. As estrelas e as galáxias muito distantes são vistas em defasagem, em imagens deslocadas no tempo, enquanto nosso sistema solar é visto agora, no tempo atual. No fim de março, o cometa Hale-Bopp vai sobrevoar o Sol e a Terra. Talvez ele já tenha passado perto de nós há 3.000 anos. Ou talvez este seja um novo cometa que vai nos visitar pela primeira vez. Falamos sobre ele em fevereiro sem saber se ele estaria tão brilhante quanto esperávamos. Os cometas são menos confiáveis do que nossos vizinhos, os planetas, os quais nós sabemos exatamente onde estão hoje e onde estarão no futuro. Os planetas circulam em órbitas em forma de elipse, que são quase círculos. Os cometas também giram em torno do Sol, mas em órbitas excêntricas, em forma de elipses alongadas. Comparamos os cometas a bolas de neve e de poeira. Aproximando-se do Sol, eles se reaquecem e eliminam enormes quantidades de gás e de poeira. Iluminados pelo Sol, estas matérias eliminadas formam a cauda do cometa, que se estica no céu sempre do lado oposto ao Sol. Mas é difícil predizer a quantidade de gás que o cometa vai eliminar, assim como se ele vai estar mais ou menos visível. O cometa Hale-Bopp vai sobrevoar o Sol em 1997. Ele vai se afastar tanto que vai levar aproximadamente 3.000 anos antes de voltar a passar perto do Sol. Imagina-se que os cometas tenham sido formados na mesma época da Terra e dos planetas há 4,5 bilhões de anos na região das órbitas de Saturno e Urano.
Os cometas são bolas de neve e de poeiras, as quais não estariam coladas nem nos planetas, nem, por exemplo, nos anéis de Saturno. Depois, os planetas gigantes Júpiter e Saturno teriam provocado perturbações, e essas bolas de neve suja teriam sido eliminadas aos limites do sistema solar na direção de uma bolha distante, chamada a nuvem de Oort, que contém bilhões de núcleos de cometas. Aqui, estamos tão distantes do Sol que sua força de atração quase não age. Basta um impulso fraco para enviar de volta essas bolas na direção do interior do sistema solar. Após uma viagem de alguns milênios, veja um novo cometa que se ilumina em sua passagem perto do Sol e que durante os próximos milênios vai retornar na direção da periferia do sistema solar. Mas às vezes um cometa é capturado por um planeta gigante como Júpiter e aí é o fim do cometa. Existe um cometa que nós conhecemos há muito tempo, o cometa Halley. Ele passa perto do Sol e da Terra a cada 76 anos. Depois, ele se afasta para além da órbita de Netuno. Suas passagens nos mostram a história acelerada. 3 séculos antes de Jesus Cristo, o cometa é observado pelos astrônomos chineses. Século XI, ele surge para Guilherme, o Conquistador, que embarca para a Inglaterra. Século XIV, o cometa inspira o pintor Giotto. A cada passagem, observamos o cometa, mas não sabemos se é sempre o mesmo. No século XVII, o astrônomo Edmund Halley calculou sua próxima aparição, 76 anos mais tarde. Infelizmente, ele já não estava mais lá para ver. Mas quando o cometa reapareceu, seus alunos lembraram e lhe deram o nome de Halley. Desde então, o cometa só deu 4 voltas. Isto nos dá a medida de nosso sistema solar. Os 76 anos que Halley leva para percorrer sua órbita é mais ou menos nossa média de vida. Os mais jovens verão o cometa Halley passar novamente em 2062. Mas atenção, outros cometas não vão passar tão longe. Eles vão até cruzar a órbita da Terra. Na noite do próximo programa, observe bem a Lua. Você verá mais do que um crescente. Você descobrirá a luz da Terra. Mostraremos a você esta partida de bilhar que se joga entre Sol, Terra e Lua. Durante esse tempo, nossa nave espacial Terra se inclina cada vez mais na direção do Sol e no próximo programa mostraremos a você como de um dia para o outro, no edifício em frente ou até na sua casa, você pode ver o eixo da Terra se inclinar. E, finalmente, a visita do cometa Hale-Bopp. Ele se afasta de nós e do calor do Sol também. Os cometas eliminam gás quando o Sol os reaquece. Eles são, portanto, como termômetros voadores que nos dão a temperatura das regiões que atravessam. Indo de Saturno a Júpiter, a Marte, em direção ao Sol e à Terra. Os cometas modificam sua trajetória, às vezes fatalmente. Mostraremos a você o fim de Schumacher-Levy, capturado por Júpiter. O cometa Swift-Tuttle cruza nossa órbita e deixa um rastro de fragmentos no lugar onde a Terra passa todo ano no mês de agosto. Você vai ver as estrelas cadentes. E se um dia Swift-Tuttle passar ainda mais perto? A demonstração no próximo programa. Boa viagem, todos em órbita.